Evangelho de João, capítulo 5, verso 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, havia 38 anos. Quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca, começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, fala conosco. Talvez há pessoas que entraram aqui nesta noite, que perderam a sua esperança, que já não tem mais uma expectativa em viver uma transformação, de alcançarem um milagre, a transformação do Senhor em suas vidas. Pai, em nome de Jesus eu peço que a palavra do Senhor, e não minha, mas do Senhor através do Teu Espírito Santo, toque o coração de todo aquele que precisa ouvir esta palavra. Motiva a fé do Teu povo, move a Tua igreja para entender e compreender o Teu plano. Nos permita, Deus, viver o Teu milagre. Nos permita viver a transformação que o Senhor tem para as nossas vidas. Se essa transformação depende de nós, de atitudes nossas, nos confronta, nos leva a compreender o que precisamos fazer. Se essa, Deus, mudança e transformação precisa da nossa fé, ativa a nossa fé para que nós possamos viver este milagre e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro, e aquele que concorda diga amém. Amém, queridos. O texto que nós lemos, talvez um texto muito conhecido, é o que fala de um homem e um ambiente. Este homem, a Bíblia não traz o nome, apenas chama ele de um homem paralítico há 38 anos. E o ambiente, a Bíblia nos dá a direção, de onde é. E o nome do lugar era Betesda, tanque de Betesda. Este ambiente era um lugar, segundo a cultura dos judeus daquela época, que era um lugar milagroso, um milagre onde o sobrenatural acontecia. Diz o texto que aquele lugar tinha uma cultura que um anjo descia sobre aquelas águas, pastor Daniel, agitava aquelas águas, e quando alguém encostava, tocava, mergulhava naquelas águas, no momento em que o anjo estava tocando, aquela pessoa receberia a cura de qualquer doença e qualquer enfermidade, Eliane, que ele tivesse, não importava a enfermidade. A Bíblia não diz se isso acontecia continuamente, se era rotineiramente, Elisiane, isso acontecer. A Bíblia não diz se aconteceu apenas uma vez. Alguns teólogos acreditam, Davi, que uma vez um milagre aconteceu quando alguém entrou naquelas águas e aquilo se tornou um lugar místico. Há uma outra linha da teologia que segue exatamente a direção do texto, acreditando que isso acostumava acontecer, não continuamente, mas acontecia. Mas independente de quanto tempo levava para este anjo movimentar as águas e quantas pessoas foram curadas através da movimentação dessas águas, aquele lugar se transformou num lugar de esperança. Muitas pessoas doentes, deficientes, cegos, pessoas surdas, mudas, pessoas que estavam enfermas, ficavam à beira daquele lago, daquele tanque, esperando acontecer este movimento. Aquele lugar, amados, era um lugar para a esperança de muitas pessoas que estavam frustradas. Porque quando a pessoa, na cultura judaica, na cultura do mundo antigo, ela tinha na era qualquer tipo de deficiência, ela era totalmente rejeitada da sociedade. Nos dias de hoje, amados, nós temos uma aceitação maior quando se fala, aliás, deveremos, muitas vezes não consegue, mas deveríamos ter uma aceitação maior quando uma pessoa ela tem qualquer tipo de deficiência. Na verdade, hoje, grandes empresas, elas acabam trazendo para a lei, acaba trazendo para algumas empresas a obrigatoriedade de contratar
pessoas que têm deficiência física. Então nós vemos que há um percentual para grandes empresas terem pessoas no seu quadro de funcionário com qualquer tipo de deficiência. Isso hoje é natural. Então é natural você entrar hoje em um banco, você entrar hoje em uma grande empresa e você encontrar pessoas com certos tipos de deficiência que elas foram contratadas exatamente por aquela situação. Isso chama-se inclusão social. Nós vemos hoje, para você conseguir alvará de liberação para qualquer ambiente, seja loja, igreja, você precisa ter acessibilidade. Por exemplo, nós temos esse banheiro aqui, hoje as cadeiras estão erradas, não deveriam estar ali, mas esse banheiro aqui é um banheiro de acessibilidade apenas para pessoas deficientes, pessoas cadeirantes, pessoas que não podem descer as escadas. Tudo isso é o que, amados? É uma forma de nós incluirmos as pessoas à nossa vida, ao nosso cotidiano. Nós vimos agora a abertura, né, das Paralimpíadas. Eu não sou um cara muito ligado em jogos, Olimpíadas. Dá para ver pelo porte físico, né, que eu não sou muito ligado nisso. Mas eu estava assistindo um momento das Paralimpíadas e o rapaz que ele ia acender a pira olímpica, ele é um cadeirante e ele para de frente com uma escadaria. E aquilo é para mostrar a dificuldade que muitas pessoas têm hoje em acessibilidade, quando não é pensado na sua deficiência, na sua dificuldade. Mas aí eles, né, com todo o ambiente preparado, aquelas escadas elas se abrem e preparam rampas para ele poder ter o acesso lá em cima, nos levando a entender, né, que devemos ter uma cultura para acessibilidade. Mas voltando à mensagem, naquele tempo não existia, pelo contrário, além de não existir, Bruno, a acessibilidade, a aceitação, a inclusão social, existia uma rejeição. Porque uma pessoa aos olhos deles, por mais que fosse inteligente, capacitada, dotada de dons, ela era improdutiva por não poder se locomover sozinha ou depender de alguém. Por isso que nós encontramos o cego Batimeu, ele mendigando nas ruas de Jericó. Por isso que nós encontramos tantas pessoas que receberam cura, de alguma forma rejeitadas pela sociedade. E este homem não era diferente. Este homem, quando ele perdeu a sua locomoção, alguns acreditam que ele já nasceu, mas quando eu leio o texto eu penso que de alguma forma ele, infelizmente, foi acometido dessa paralisia. Acredita-se que ele era paraplégico, ele não tinha movimento das pernas. Este homem, aos olhos da sociedade, ele perdeu a sua esperança, ele perdeu sua vida, ele perdeu tudo. Mas esse homem não aceitou a sua condição de perda. E amados, aqui é a primeira lição que eu quero chamar a sua atenção. Eu não creio que hoje tenhamos pessoas deficientes hoje aqui, pessoas que talvez estão necessitando desta inclusão social, desta aceitação. Talvez não exista em você uma deficiência física, natural, aparente, mas eu creio que tem muitas pessoas aqui nesta noite, irmão João, que têm uma necessidade de viver uma transformação de Deus. Talvez você não tenha algo ou uma doença física, mas existe talvez em você uma doença emocional onde você precisa ser curado. Talvez você não tenha tido a perda da sua condição de locomoção, mas você perdeu talvez ou está perdendo o seu casamento, a sua família, seus sonhos, os seus projetos. Eu não sei talvez o que está gerando angústia ao seu coração ao nível de te fazer perder a esperança. Mas quando eu vejo Jackson, este homem, ao lado deste tanque chamado Betesda, este homem deficiente, rejeitado, abandonado, esperando viver um milagre por aquele anjo que poderia descer nos próximos dias e ele entrar naquelas águas, pastor Henrique. Quando eu vejo isso acontecer, eu encontro a primeira lição, que só vive um milagre aquele que não aceita a condição de perda e fracasso na sua vida, e ele decide ir além. O grande problema que nós encontramos nas pessoas hoje, Davi, é que as pessoas estão sofrendo e elas estão aceitando a sua vida de sofrimento. Elas estão fracassando e elas estão aceitando o seu fracasso. Elas estão vendo, Márcio, o seu casamento ser destruído, seus filhos sendo tomados pela criminalidade, pelas drogas. Elas estão vendo a sua vida profissional fracassando. Elas estão vendo os seus sonhos afundando, mas elas não fazem nada. Elas simplesmente aceitam. Eu vejo na vida deste homem, Júnior, apenas o fato dele estar à beira deste lago, independente de quanto tempo levaria para aquele anjo agitar aquelas águas. Aquele homem está num lugar de esperança. Ele tem a esperança, amar e de viver a transformação na sua história. A minha pergunta é: você tem a expectativa, a esperança de viver o propósito de Deus na sua vida, sim ou não? Sim. Muitas vezes nós respondemos com os nossos lábios, sim. Mas o que evidencia o nosso desejo de mudança não é a palavra que nós declaramos sim ou não,
mas o quanto nós estamos dispostos a fazer para mudar a situação. Tem gente, Claudinha, que ele não aceita a condição do casamento dele, mas ele não faz nada para mudar, então ele está aceitando. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Não adianta você reclamar do seu casamento se você não tem feito nada para mudar esse casamento. Não adianta você reclamar da má companhia com os teus filhos se você não tem feito nada para mudar a condição deste filho. Eu conversava com uma pessoa na igreja que ele tem um familiar, e este familiar começou a se envolver com algumas más companhias. É uma pessoa, um jovem rapaz, um adolescente, e ele começou a se envolver com algumas más companhias na escola. Filho de pais separados, criado pela mãe. Chega uma idade que a mãe não conseguiu dar o controle, ter o controle mais, porque o pai é aquele que dá limite e direção. Por mais que a mãe tente, muitas vezes ela tem essa deficiência, ela precisa de alguém que auxilie. Mas para encurtar a história, esse rapaz ele se envolveu com uma situação complicada na escola, Rafael, ao nível da diretora da escola chamar a família e dizer assim: por favor, tire ele da escola, porque se ele ficar aqui, a escola era um ambiente, em um lugar muito perigoso, falou, ele pode até morrer. Quando a mãe foi chamada lá e ouviu isso, ela ficou desesperada. O pai não mora na mesma casa, ficando sabendo disso, pegou esse menino e falou: você vai para minha casa. Até então esse menino tinha morado com a mãe, mas aquele pai decidiu mudar. Eu não sei o que aquele pai precisou fazer para poder receber o filho novamente, que é um papel dele ter o filho em casa, mas ele com certeza teve que mudar quarto, ele teve que mudar a estrutura familiar. E eu conversando com a família falou assim: pastor, louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos visto esse rapazinho, esse moço de 14, 13 anos sendo transformado, porque agora a figura paterna está ali. O que eu estou dizendo com isso? Esse pai resolveu fazer alguma coisa para mudar a situação. Mas quantos pais não estão fazendo nada? Quantas mães não estão fazendo nada? Quantos maridos não estão fazendo nada? Quantas esposas não estão fazendo nada? Não adianta você dizer que não aceita a situação se você não se move para isso. Tem pessoas que a esposa está dizendo para ele direto: eu não aguento mais a sua falta de atenção, eu não aguento mais a sua grosseria, eu não aguento mais as suas palavras pesadas. E ele diz: eu vou mudar, mas não muda. O casamento vai afundar, meu amigo. E tem gente que ele chega e fala assim: pastor, faz aquela oração poderosa, pastor. Meu irmão, eu posso ficar 40 dias de jejum pelo seu casamento, se você não começar a tratar a sua esposa bem, não vai mudar o coração dela. Tem gente que pensa que pastor tem a varinha mágica da fada madrinha. É verdade, ele pede para o pastor fazer uma oração e plim, e muda a situação dele. Meu irmão, quem tem que mudar é você. A sua atitude, minha irmã, quem tem que mudar é você. Nós precisamos fazer alguma coisa, Sebastião. Não adianta apenas ficarmos murmurando, reclamando. Muita gente está fracassando e ele está apenas, Josiane, murmurando, falando contra a esposa, falando contra o esposo, falando contra a igreja, falando contra o trabalho, falando contra o patrão. Para de falar e começa a fazer. Quer ver outro tipo de situação, amados, que nós vemos pessoas fracassando? Elas não suportam o fracasso, mas não fazem nada para mudar. Vida profissional. Tem muita gente que está descontente com a sua vida profissional. Se eu perguntasse, não vou perguntar, mas se eu perguntar aqui quem não está contente com o seu trabalho, pelo menos uns 30, 40% de mãos iriam levantar aqui. Agora a minha pergunta é: o que você tem feito para mudar isso? Nada. O cara quer ganhar mais, mas ele não se propõe a estudar para isso. Não propõe. O cara não terminou o 2º grau, mas quer ganhar o salário do gerente. Meu irmão, infelizmente a realidade do Brasil é essa. Hoje é desemprego. E você vai conseguir conquistar uma colocação melhor quanto mais você estuda. Tanta gente estudada hoje não está conseguindo se colocar. Imagine quem não tem estudo. Você tem que ter experiência. Tem gente que ele não tem experiência. Eu fui aconselhar uma pessoa, ele falou assim: eu estou cansado do meu trabalho, pastor, não aguento mais. E de fato ele é um cara de boa aparência, é um cara que fala bem. Ele tinha, pastor Henrique, toda a situação aparentemente para viver uma vida profissional melhor. Mas ele estava num lugar com um salário muito baixo, passando por uma situação bem desconfortável dentro de casa por essa situação. E eu perguntei para ele, eu falei: filho, o que você sabe fazer? Aí ele falou assim: dirigir. Falei: legal. Tem carteira profissional para motorista? Não. O que você sabe fazer? Eu sou bom em digitação. Mas quantas digitações você faz quantas tecladas você faz por minuto? Pastor, assim, eu sou bom, mas eu não sou assim tão bom. Manja de Excel? Não. Vamos pular para outra área. E eu fui perguntando de área. Irmão, ele não sabia fazer nada. Ele tinha uma experiência com almoxerifado. Sabe o que é almoxerifado? Colocar as coisas no lugar. É isso.
Deveria ser um bom marido organizado em casa, né? Pelo menos isso. Eu falei para ele: filho, eu oro por você, eu até indico você para alguns clientes, mas você tem que estudar. Precisa estudar. Aí eu peguei o telefone de uma faculdade que eu conheço, dei para ele e falei: ó, o preço é acessível, ela tem cursos semipresenciais e vão fazer alguma diferença na sua vida profissional. Você quer mudança? Pare apenas de pedir oração, por favor, não estou desvalorizando a oração. Falei: mas faça alguma coisa, porque a próxima vez que você vier pedir oração pela sua vida profissional, a primeira pergunta que eu vou fazer para você: o que você fez para mudar isso? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, Rafael, na outra semana eu encontrei, e ele veio feliz e falou: pastor, fiz o vestibular, fiz a matrícula e já comecei meu curso superior. Falei: glória a Deus. Porque não adianta você estar perdendo a sua esperança em alguma área da sua vida se você não está fazendo nada para mudar isso. Você tem que fazer alguma coisa. Aquele homem, amados, ele não tinha condições para ir sozinho àquele lugar. Ele não tinha condições para sair daquele lugar e voltar todos os dias, porque não existia cadeira de rodas. Aquele homem estava com a sua cama. Significa o quê? Que ele estava com a cama, Elisa, que ele dormia ali constantemente, pastora Leia. Ele vivia ali. Eu entendo que este homem, amados, ele era sozinho. Ou seja, ele tinha tudo para desistir, Vanessa. Ele era doente, ele era incapacitado de fazer qualquer coisa sozinha. Ele era só, totalmente dependente de pessoas. Não é visível uma família com ele, porque quando Jesus pergunta: queres ser curado? Só deixa eu parar aqui, estou falando muito rápido? Tá na boa? Se falar, faz assim para mim, que às vezes eu me empolgo. Onde eu estava aqui, aquele homem, quando Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Qual é a primeira resposta daquele coração? Eu quero, mas não tem ninguém que me coloca na água. Por quê? Porque ele estava só. Ele não tinha ninguém com ele ali. A família talvez já tinha abandonado, não existiam amigos. As pessoas que estavam com ele eram iguais a ele. Você acha que alguém que estava esperando viver um milagre levaria ele até a água antes de ser curado? Claro que não. Era perigoso o cara segurar no calcanhar dele para não deixar ele descer, porque o cara, né, infelizmente era uma guerra ali. Mas aquele homem, mesmo tendo tudo para desistir, nego, este homem não desistiu. Ele ficou naquele lugar até ter a oportunidade da mudança. Sabe o que é isso? Atitude. Pare de reclamar da vida. Pare de murmurar contra Deus. E comece a ter atitudes. Nada, nenhum tempo é tarde demais quando você resolve fazer. Minha mãe, amados, ela voltou a estudar com 43 anos de idade. Não faculdade. Ela tinha o terceiro ano do primário. Mas ela foi contratada por uma misericórdia de Deus no Tribunal de Contas, com um cargo. Uma situação aconteceu e Deus colocou ela lá. Só que era para ela ser contratada como a pessoa que fazia o café. Mas o presidente do tribunal, quando viu ela, era amigo do meu tio, falou: não, eu não posso contratar você para servir café aqui, e seu irmão vem aqui me visitar, e a irmã dele vai servir café. Colocou uma mulher que tinha terceiro ano de primário para ser secretária de uma coordenadoria naquele tribunal. Pensa num homem doido, né? O que ela fez? Pediu a conta? Não, ela voltou a estudar. Com 40 anos de idade, ela foi fazer Mobral. Para minha tristeza, eu estudei o primeiro e o segundo ano do segundo grau na sala dela. Os piores dias da minha vida. Eu não podia conversar na sala. A professora não falava assim: Márcio, fique quieto. Falava: dona Lenira, por favor, peça para o seu filho ficar quieto. Amados, ela não desistiu enquanto ela não teve a sua formação. Eu ficava de boca aberta com o nível de insistência dela. Com 40 anos de idade, a pessoa já não tem mais o mesmo raciocínio, não tem mais, mas ela foi atrás. Ela se aposentou dentro do Tribunal de Contas. Se aposentou lá. Deus abençoou. Tudo que ela conquistou e que nós conquistamos ainda quando éramos solteiros, Deus nos deu lá. Por ela eu entrei no Tribunal de Contas. Minha primeira faculdade foi pago lá dentro pelo presidente do tribunal, na época que eu virei assessor dele. 3 anos. As coisas começaram a acontecer porque ela não desistiu. Então pare de desistir. Tem um monte de gente fracassada hoje. Aliás, hoje nós vivemos uma sociedade que é fácil desistir. O cara começa a passar por crise no casamento. O que ele faz, Márcio? Pede o divórcio. Ele começa a sofrer uma perseguição no emprego. O que ele faz? Pede a conta. Tem seguro-desemprego? Ah, pelo amor de Deus. Isso é coisa de gente fraca.
O cara começa a passar por um problema, uma crise, o que ele tenta? Suicídio. Isso é coisa de gente fraca. Hoje o que nós encontramos é uma sociedade fraca e infelizmente tem enfraquecido cada vez mais. Por quê? Porque não tem atitudes. Este homem, ele era deficiente, ele tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Meu Jesus, já foi meu horário, eu só estou no primeiro ponto. Segunda lição que eu encontro com este homem, amados. Ele tinha um erro. Ele dependia de pessoas e tinha, não dependia aliás, ele tinha expectativa em pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, pessoas provavelmente vão te decepcionar. A condição dele e a acessibilidade da época o fazia depender de pessoas. Mas para viver o milagre ele tinha expectativa em pessoas, Bruno. Quando Jesus pergunta para ele, pastor Elias, queres ser curado? Aquele homem naquela condição paraplégica olha para Jesus e diz assim, na sua condição aqui de inferioridade, diz, eu quero, mas está vendo, não tem ninguém que me leva, ninguém me ajuda, ninguém me dá atenção, eu estou aqui sozinho, abandonado. Aquele homem estava com a sua alma angustiada. E hoje existem muitas pessoas que estão desistindo, Karina, porque os olhos dela estão nas pessoas. Jesus não perguntou para aquele homem, Jefferson, tem alguém para te ajudar a descer as águas? Foi isso que Jesus perguntou, sim ou não? Jesus perguntou para ele, quer uma mãozinha para descer no lago? Foi isso que Jesus perguntou para ele, sim ou não? O que Jesus perguntou? Queres ser curado? Mas ele trouxe a angústia da sua alma, porque ele tinha expectativa em pessoas. Primeira lição que eu entendo nesse ponto: provavelmente pessoas vão te decepcionar. Provavelmente não, certamente. Amigos, colegas de trabalho, familiares, talvez até teu pastor, teu líder de célula em algum momento vai te decepcionar. Pastor Abe Uber fala de uma pesquisa no Brasil que diz que 40 milhões de evangélicos, de 40 milhões de pessoas se dizem cristãs evangélicas no Brasil. E outros 40 milhões, Ivan, são desviadas da igreja. Dentro dessa pesquisa ele não traz exatamente por que essas pessoas se desviaram. Mas eu, como pastor há mais de 10 anos, posso dizer para você que tem muita gente hoje que ela deixa de caminhar com Cristo porque se decepcionou com pessoas. Sabe por quê? Porque os olhos delas estão em pessoas, Fabiana. Quando eu e você tivermos expectativa em pessoas, nós vamos nos frustrar, vamos amargurar a nossa alma. Quem está me entendendo, diga amém. Se eu perguntar aqui quem já se decepcionou com pessoas, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui quem já se decepcionou com líderes, todo aqui vai ter pelo menos um grupo de pessoas que já se decepcionaram com líderes. Quem já se decepcionou com família, vai ter gente que já se decepcionou com família. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Provavelmente você também já decepcionou alguém. Provavelmente. Então pare de olhar para as pessoas e comece a olhar para Cristo. Porque quando Jesus pergunta, sendo para aquele homem, queres ser curado? Ele não olhou para Jesus, ele olhou para as pessoas em volta. Eu até quero, mas ninguém me ajuda. Pare de colocar expectativa em pessoas, porque elas vão te decepcionar. Se a sua esperança está em pessoa, tenha certeza, a sua esperança vai cair. Agora, se a sua esperança está em Cristo, tenha certeza, Deus vai te honrar. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Espere no Senhor. Espere o propósito de Deus. Dependa do Senhor. Seu coração voltado a pessoas vai fazer você se frustrar. Não foi o missionário que morreu na cruz, não foi o pastor que morreu na cruz, não foi o profeta que morreu na cruz, não foi o apóstolo que morreu na cruz, não foi o mestre que morreu na cruz. Quem morreu na cruz? Meu Deus do céu, parece uma missa de sétimo dia. Quem morreu na cruz? Jesus. Ele é o único que pode te dar esperança. Segunda situação que eu entendo quando nós falamos de pessoas: hoje falta compaixão nas pessoas. As pessoas não têm compaixão mais. Aquele homem era filho de alguém, provavelmente era irmão de alguém, poderia até ser pai de alguém. Cadê a família dele? Talvez a família ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos. O texto não diz que ele está na beira daquele tanque há 38 anos. Diz que ele era paralítico há 38 anos. Mas para chamar a atenção de Jesus, Odete, provavelmente aquele homem estava ali há algum tempo. Cadê os familiares? Cadê os amigos? Vão embora, sabe por quê? Porque quando você está bem, um monte de amigo está perto de você. Quando você tem picanha na tua casa, meu irmão, pensa, todo mundo quer comer churrasco na tua casa. É ou não é? Ei, glória a Deus, aleluia. Quem gosta de uma picanha, diga amém. Amém. Convida o pastor, que o pastor também gosta. Agora, meu irmão, quando você está comendo farofa de ovo, os amigos somem.
Quando você tem emprego, todo mundo é teu amigo, mas quando você perde o emprego, as pessoas ficam com medo de você pedir dinheiro emprestado e elas já não começam mais a ser teus amigos. Falta compaixão também dentro da igreja, sabia disso? Hoje Deus tem colocado pessoas no seu caminho para você falar do amor dele e você tem se rejeitado. Tem gente, amados, que Deus tem colocado pessoas no caminho dele porque está vendo ele sendo abençoado. E quando a pessoa chega para ele e diz assim, eu estou deprimido, ele tira o cartão de um psicólogo e diz assim, eu conheço um bom psicólogo, vai lá. Eu conheço um, está aqui hoje, Dr. Daniel. Ele é um bom psicólogo, levanta a mão aí, Dandan, se alguém precisar de auxílio, está lá. Mas melhor que o Daniel é Jesus Cristo, amém? Apresenta Jesus. Tem gente que ele está passando por uma dificuldade financeira. Em vez de você orar por ele, de medo de ele pedir dinheiro emprestado para você, logo você tira o telefone, o celular e dá o telefone de um agiota. Ele cobra um jurinho baixinho. As pessoas não estão precisando de médico mais do que precisam de Jesus. Elas não estão precisando de agiota mais do que elas precisam de Deus. Só que hoje falta compaixão para salvar as almas. Sabe por que hoje nós estamos trabalhando em célula? Para cuidar mais das pessoas. Porque tem gente que é difícil você trazer aqui na igreja, mas lá na casa é mais fácil. Sabe, mas temos uma dificuldade, o povo não quer abrir a casa para ser célula. Amados, foi um caos para a gente conseguir casa aqui. A gente precisava de 21 casas para 21 células. Ou dificuldade para conseguir gente para liberar a sua casa. O povo não tem hoje o coração voltado a isso, porque vai sujar a minha casa e o meu sofá novo, e se as crianças riscarem, mas eu vou ter que lavar a louça depois. Falta compaixão. Falta compaixão. E a minha pergunta é, o que você tem feito pelas pessoas que precisam de salvação? Jane, pouca gente tem feito, infelizmente. Infelizmente. Esta igreja, amados, poderia crescer mais, não porque eu quero ser pastor de uma mega igreja, mas poderia crescer mais se cada um de nós colocasse no nosso coração o desejo de salvar alguém. Tem gente da nossa família que está indo para o inferno, está acorrentada a vícios e nós não fazemos nada. Sabe o que nós fazemos? Desistimos. Lavei minhas mãos. Sabe quem lavou as mãos? Pilatos. Lavou as mãos quando foi Jesus crucificado. Cobrado dele esse sangue. Pare de lavar as mãos e faça alguma coisa diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Terceiro ponto, amados, terceira lição. Este homem, ele rejeitava aquela situação. E ele tinha determinação em viver uma transformação. Ele não tinha apenas, como eu falei lá em cima, amados, no primeiro ponto, este homem ele não tinha apenas, ele não apenas não aceitava a condição de ser paraplégico, mas ele era determinado em viver o milagre. Eu fico imaginando a cena, queridos. Preste atenção, eu quero que você imagine a cena. Imagine, amados, aquele homem quando via, não sei se vocês conseguem me ver aqui, sim ou não? Imagine a cena daquele homem, amados. O cara ali, ele não dormia, em primeiro lugar. Porque se ele dormisse e o anjo viesse a balançar essas águas, o outro descia e ele, literalmente dormiu no ponto. É ou não é? Aquele homem, amados, ele não conversava. Alguém vinha conversar e falava, não conversa comigo, porque vai que eu estou conversando com você e perco a atenção. Amados, o tanque ali era aberto. Provavelmente, Alex, dava uma brisa, dava um ventinho. Quando dava um ventinho, o que esse homem fazia? Ele logo se balançava, ele falava, eu tenho que pular. Se fosse eu, estava perdido, Graças a Deus, Deus me deu boas pernas, Porque eu não sei nadar, se eu pulasse lá, eu era curado das pernas e morria afogado. Mas aquele homem, ele era determinado, amados. Eu fico imaginando que a cama dele estava do ladinho do lago, e se tivesse mais uma oportunidade daquele anjo balançar aquela água, ele pulava, e eu fico imaginando quantas vezes ele pode ter tentado pular ali, quando era apenas um vento. Sabe por quê? Porque ele tinha determinação. Sabe o que acontece na vida das pessoas que não vivem transformação na sua vida? É que elas não são determinadas. Dia 1º de janeiro é o dia nacional mundial da promessa. O cara promete que ele vai perder 5 quilos no ano. Ele ganha mais 3. Porque não tem determinação. Eu tenho a Aline lá na igreja do AU, amados. De fevereiro até agora ela perdeu 18 quilos. Sem fazer cirurgia. Fiquei impressionado. Uma mulher fechou a boca, academia, posição. Isso é determinação, irmão. O marido está comendo picanha, ela está comendo batata doce com alface. O sangue de Jesus tem poder. O gordinho não gosta disso, Mas ela perdeu 18 quilos. O gordinho aqui quer perder 3, ganhou mais 2. Eu estava com 83 quilos, eu queria chegar no 80. Estou com 85 agora. Pensa numa determinação para comer, Amados, a nossa determinação ela é 0. O cara fala que ele vai mudar no casamento dele, mas ele continua sendo um ogro. Ele fala que vai ler a Bíblia em 1 ano. Ele começa a ler 3 capítulos. No 4º dia ele já arruma uma desculpa, na 5ª ele esquece, na 6ª ele já abandonou a Bíblia. Em vez dele naquele ano aumentar a intimidade com Deus, ele fica incrédulo. Porque nós não temos determinação. Quem quer viver a transformação de Deus na sua vida, diga amém. Amém.
Seja determinado, queira mudar. Deseje essa mudança. Se posicione essa mudança. Faça uma agenda direcionada à sua mudança. O que eu preciso fazer para mudar? Escreva e coloque isso em prática, não apenas na teoria. Porque se você não fizer isso e não tiver determinação, as coisas não vão acontecer. Tem gente que ele está vendo o casamento dele ir para o vinagre. Tem gente que está vendo a vida financeira dele ir para o vinagre, mas ele não faz nada. Um mês ele deve 1.000 no cheque especial, no outro 1.200, no outro 1.500. É claro, meu irmão, se você não parar de gastar e não for determinado em economizar e pagar suas contas, você vai fracassar. Mas hoje é isso que acontece. Se eu perguntar quem quer viver milagre aqui, todo mundo quer. E tem um monte de igreja pregando, Deus vai fazer o milagre, mas Ele não vai fazer se você não agir como este homem. Aquele homem na beira daquele tanque chamou a atenção de Jesus. A Bíblia diz, Jesus ficou sabendo que aquele homem estava doente há 38 anos. E tinha tanta gente doente lá. Você consegue imaginar quantas pessoas estavam na beira daquele lago esperando cura? Mas Jesus, a Bíblia diz que só curou este homem. Por quê? Porque eu acredito que a força de vontade, a determinação dele, fez ele chamar a atenção de Deus. Posso dizer uma coisa para você? O teu milagre Deus já liberou. Quem quer, diga amém. Agora faça a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Você tem que desejar mudanças. Eu lembro, amados, que... Meu Deus, meu horário. Eu lembro que... Eu já contei aqui uma das piores fases da minha vida. Totalmente desacreditado, rejeitado, abandonado, fracassado. Tudo consequência dos meus erros. Tudo consequência das minhas falhas, Leandro. E um dia eu falei, Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu desisto da vida cristã. Eu desisto de caminhar contigo. Isso no ano de 2001. Eu falei, não aguento mais. Desista de mim, Deus, porque eu já desisti. Eu lembro que era um domingo, 5 horas da tarde, eu fechando o portão de casa. E eu estava tão frustrado com tantos fracassos que eu tinha conquistado naquele ano, Davi, que eu falei, não aguento mais. E eu entrei e comecei, liguei a televisão e estava assim, passando um programa fora do comum. Faustão. Ô louco meu. E eu acho que eu fiquei tão deprimido assistindo Faustão, que eu falei, eu vou para a igreja. Mas na verdade, eu creio que foi o Espírito Santo que falou no meu coração, vai. E eu naquela guerra interior, Claudinha, eu falei assim, Robson, Deus, é a última vez que eu vou na igreja. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu não volto mais. Porque eu acho que não tem mais jeito para a minha vida, não. E eu estava cada vez afundando mais. Cada vez eu estava mais enterrado na porcaria, no lixo, no pecado. Mas naquele dia, Jackson, eu resolvi ir no culto. E amados, parece que ninguém apareceu no culto aquele dia, só eu e o pastor. Fran, não foi um culto, foi um aconselhamento. A igreja estava lotada, mas parece que a mensagem era só para mim. Alguém já passou por isso? Semana passada uma pessoa procurou para mim e falou assim, pastor, se eu não soubesse, se eu não tivesse vindo aqui aleatoriamente, eu tinha 3 ou 4 opções de igreja, mas eu resolvi vir aqui. Se eu não soubesse que eu escolhi vir aqui e o Senhor não me conhece, eu ia dizer que o Senhor pregou para mim. Eu falei, glória a Deus. Foi Deus que falou ao seu coração, amém, queridos? Pois aquela situação foi para mim. Aquele dia parece que todo mundo foi embora e o pastor só deu tapa na minha cara. Pá, pá. E eu apanhei. E cada tapa eu falava, glória a Deus, porque aquela palavra falou comigo. Aquilo me motivou. E amados, terminou o culto, eu estava com o olho inchado, vermelho. Eu chorei naquele culto, eu me quebrantei. E amados, só aquele culto valeu a pena, porque naquela mensagem eu desisti de desistir. Olha que coisa mais linda, né? Falei, eu não vou mais desistir, e ainda tem jeito para mim. Mas quando terminou o culto, Fran, uma senhora me procurou assim, naquele movimento de final de culto. Uma senhora me procurou, colocou a mão no meu ombro e diz assim, Márcio, eu estava orando e era uma pessoa que eu sabia que ela não gostava muito de mim. Aliás, naquela igreja eu acho que pouca gente gostava de mim, de tanta coisa errada que eu tinha feito. Ao nível de um dia o pastor chegar para mim e falar assim, você não quer mudar de igreja? Um dia ele falou para mim assim, não tem mais nada para você aqui, vai para outra igreja. Eu já contei isso aqui, né? Eu fiquei tão indignado do pastor me expulsar da igreja que eu fui lá na aba. Falei, quer saber, eu vou lá na aba, ninguém me conhece. Cheguei lá na aba, estava o Papi pregando num sábado. O Papi comparou no meio do culto assim, falou assim, Deus está falando um negócio aqui no meu coração, eu tenho que falar. Deus está dizendo assim, ó, floresça onde você foi plantado. Você que não é membro dessa igreja, volta para a tua igreja. Eu estou perdido, né? O pastor me manda embora de lá. Eu chego lá, o pastor, o negócio estava feio pro meu lado, né? Mas vamos voltar aqui. Aquela senhora, eu sabia que ela não gostava muito de mim, mas ela chegou para mim, Adriana, e diz assim, eu estava orando hoje à tarde e Deus disse para mim, ore pelo Márcio e diga para ele não desistir. Amados, eu já estava chorando, aí eu entrei em desespero, né? Deus falou comigo.
Enquanto eu estava chorando, Elisiane, veio uma outra pessoa, colocou a mão no meu ombro e disse assim: eu estava orando hoje, agora aqui no começo do culto, e Deus falou para mim: diga para o Márcio, não desista. Como é que você vai desistir de um Deus desse? Como é que você vai perder a esperança num Deus desse? Só eu e Deus sabia daquela oração, ninguém mais. Sabia que quando eu fechava o portão, eu dizia: Deus, eu desisto, e Deus fala comigo exatamente. Mas sabe por que Deus falou comigo? Porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Talvez muitos de vocês não teriam sido alcançados pelo Evangelho, porque eu falei do amor de Cristo para você. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Então não desista, meu irmão. Não desanime, não volte atrás, não fuja do plano e do propósito de Deus. Eu precisava passar por aquilo porque era o tratamento de Deus na minha vida, o deserto que me trouxe para o caminho de Deus. Talvez o que você está passando hoje é o deserto para Deus te levar à terra prometida. Não perca a sua esperança. E aquela experiência, ela foi tão grande na minha vida que eu escrevi meu primeiro livro. Em 2005 eu editei esse livro, Cedo Demais para Desistir. Diga para quem está ao seu lado: não desista. Diga para ele: ainda há esperança. E eu preciso encerrar, queridos. A última lição desse texto, oh, Deus fala demais. A última lição desse texto, amados, que eu aprendo, é quando Jesus chega à frente àquele homem, Nardelli, e ele diz para aquele homem: queres ser curado? E aquele homem diz: eu quero, mas ninguém me leva. Ninguém consegue me pegar no colo e me colocar na água quando o anjo agita as águas. Eu não tenho ninguém por mim, eu estou abandonado, eu estou sozinho. Jesus olha para ele e diz: levanta e anda. Irmão, parece uma loucura, você consegue imaginar isso? Você encontrar uma pessoa deficiente física e você olhar para ela: levanta e anda. Será que essa pessoa vai acreditar? Mas aquele homem ousou acreditar. Sabe por quê? Porque tem duas formas, Karine, que Deus fala conosco. Deus fala conosco diretamente usando o seu Espírito Santo para falar aos nossos corações, como eu acredito que Ele está falando ao coração de muita gente aqui, amém? E Deus usa pessoas para falar conosco. Eu posso estar sendo hoje um agente para abençoar a sua vida, dirigir o seu caminho. O seu líder de célula, o anfitrião da sua célula, o seu amigo no trabalho. Eu tenho aqui o Bruno, levanta a mão, Brunão. O Bruno, amados, é o meu anfitrião lá, amados. Ele conta cada experiência que ele passa na empresa dele. Os funcionários dele, muitas vezes ele está com o seu coração em alguma dúvida e Deus usa o funcionário para abençoar ele. É ou não é, Brunão? Isso é Deus colocando pessoas no teu caminho. Só que da mesma forma que Deus usa pessoas, Jane, para falar conosco, o diabo também ele quer se levantar. E ele tenta, assim como o Espírito Santo fala ao nosso espírito e nos dirige, Satanás também coloca demônios para tentar influenciar os nossos ouvidos. Ele usa pessoas para nos fazerem desistir. Você fala que você está na crise no casamento, e aquele endemoniado do trabalho diz assim: separa, rapaz, olha a mulher lá, a mulherada hoje aí, pega todas. Isso é o Satanás na tua vida, meu irmão. Você fala que você está desconfiada do seu marido, e ela diz: ah, com certeza ele deve estar te traindo. Todo mundo trai hoje, homem não presta. Cuidado quem que você tem ouvido. Quais são as pessoas que você tem ouvido? Quais são as situações espirituais que você tem deixado te influenciar? Deus ou demônios? Essa semana eu passei uma experiência, amados, talvez a pior experiência da minha vida. Está aqui o Fernando, e hoje ele veio para a igreja, porque eu creio no milagre de Deus. Sábado passado foi a última refeição que o Fernando fez. No domingo ele deu uma caidinha, febre, ele nem veio para o culto, ficou com a avó. Segunda mal, levamos no médico, e o médico fez um diagnóstico assim, fora do comum. Examinou, ouviu, mediu, aferiu febre, diz assim: ó, ele está com virose. O cara faz, 6 anos de faculdade, faz residência, experiência no hospital para descobrir a virose, Glória a Deus pelos médicos. E amados, nós começamos a tratar a virose. Na segunda ele não comeu nada. Na terça ele não comeu nada. Nós viajamos, na quarta ele não comeu nada. Mas nada. Nós forçávamos ele a tomar 100 ml de caldinho de miojo. Pensa num negócio ruim. Porque era a única coisa que a gente conseguia fazer ele comer e beber. Toda vez que ele engolia, ele dizia que doía muito o esôfago dele. Perdeu totalmente o apetite, ele é comilãozinho, ele é parrudinho. Ele emagreceu em 8 dias, 3 quilos, 10% do peso dele. Ao nível de sexta-feira, amados, a gente não sabia mais o que fazer. Levamos ele em um médico lá, a médica avaliou, eu já cheguei no consultório e falei: ó, doutora, já fui num bom médico, e ele disse que é virose, tá? Tipo assim, não diga que é virose. Daí ela falou que era gastrite. E aí foi a gente comprar remédio de gastrite. No sábado, amados, na sexta-feira eu estava tão angustiado.
que eu peguei os sintomas dele, fui para o Google e coloquei lá: urina avermelhada com sangue, falta de apetite, pressão no esôfago quando ele come, e coloquei todos os sintomas dele. Não faça isso quando você tiver uma situação como essa. Você vai entrar em desespero. A primeira opção que apareceu: câncer de esôfago. Eu sou um cara esclarecido. Trabalhei 10 anos em indústria farmacêutica. Eu apresentava novos medicamentos para médico. Eu tenho 3 faculdades, estou concluindo agora de teologia. Cursos, extensões, tanta coisa, me achando cara. Quando eu li nesse negócio, Davi, sabe o que eu acreditei? No câncer. Aquela voz maligna veio no meu ouvido e disse assim: sua avó morreu de câncer no esôfago. Seu avô morreu de câncer no estômago. Você não vai conseguir fugir dessa. Amados, era meia-noite, eu estava chorando desesperadamente. Talvez você olhe e fale assim: pastor, você é um cara tão fraco pensar nisso. Quando você começa a ver os sintomas, é seu filho, você não pensa muito. Você acredita nas mentiras do diabo. Pegamos as nossas coisas, saímos que nem loucos. Pegamos um movimento na estrada, chegamos no hospital, ficamos 4 horas na fila do Pequeno Príncipe. Mas a única coisa que eu queria ouvir do médico é que não era câncer. Quando eu falei para ele, ele riu. Ele falou assim: pai, você está equivocado, pai. Eu falei: mas doutor, os sintomas dizem. Ele falou: mas não se preocupe que não é. Ele tomou um soro, o médico liberou, e eu saí daquele hospital dizendo: Deus, eu não aceito as mentiras do diabo. Eu saí daquele hospital dizendo: eu não aceito as influências malignas no meu ouvido. Eu não aceito mais as palavras contrárias. Eu estou falando para você como pastor. Você pode ser crente há 20, 30, 40 anos, o diabo vai tentar te influenciar. Eu falei: eu rejeito a mentira do diabo. Meus filhos são lavados, remidos no teu sangue, eles são sarados. Quando nós entramos no carro, ele olhou e disse assim: pai, eu quero comer um cachorro quente. Pode aplaudir a Jesus. Amados, ele tomava água e ele chorava de derramar lágrimas. Ele comeu um cachorro quente em 3 bocados. Parecia o pai. Agora pela tarde, ele foi ao banheiro de novo, urinou sangue, urina bem vermelha. Aquele mesmo capeta safado do inferno disse no meu ouvido: lembra dos sintomas? Eu falei: está amarrado, capeta, diabo sem vergonha, volta para o inferno. Ele hoje de dia não tinha comido muito. Eu falei: Deus, eu rejeito isso. Eu subi tomar banho, quando eu desci ele estava comendo uma lasanha. Amados, a minha experiência pode ser diferente da sua, mas a influência, quem escolhe somos nós. Quem você está ouvindo? Jesus olhando para você, levanta e anda? Ou o diabo falando para você, você vai ficar na condição que você está para o resto da sua vida? Coloque-se de pé em nome de Jesus.